Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Frequência Jurídica. Eu sou o Douglas, aluno do curso de Direito da UENG, na Unidade de Goiás. Estou muito feliz em apresentar esse projeto de extensão super especial, coordenado pelo nosso professor Jonathan Barbosa Silva. Vamos debater e conversar aqui um pouco sobre um princípio fundamental para a democracia, que é a separação de poderes. Talvez você já tenha até ouvido falar sobre o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Mas o que exatamente significa essa divisão de poderes? O que quer dizer? E para começar, eu já vou perguntar aqui para a Gislene, ela vai explicar para nós por que separar os poderes, Gislene? Qual que é a origem desse princípio? Bom, Douglas, essa ideia, apesar de ser muito moderna, ela não é nova. Ela surgiu lá no século IV a.C., quando Aristóteles, grande Aristóteles, em sua obra política, ele já falava da divisão das funções do poder. Mas foi muitos séculos depois, lá em 1748, que Montesquieu olhou para tudo e disse: para ter liberdade, o poder tem que frear o poder. Porque era uma época em que os reis mandavam em tudo, eles faziam o que queriam. Aí ele teve essa brilhante ideia que a gente usa até hoje. Aí ele escreveu essa teoria no seu livro, O Espírito das Leis. Ele defendia que o poder não deveria estar na mão de uma pessoa só ou de uma instituição só. Ele precisava ser dividido em funções diferentes e em órgãos diferentes. E até hoje a gente usa essa teoria. Entendi, Gislene. Mas quais são esses três poderes? Sim, Douglas. É o executivo, o legislativo e o judiciário. Você consegue me explicar o que cada um deles faz? Qual é o papel de cada um? Sim. O executivo, ele é o poder de governar. O legislativo, ele é como se fosse a voz do povo. É quem faz as leis e fiscaliza o executivo. E o judiciário é o guardião técnico, é quem julga, né? Resolve os conflitos e interpreta a lei e a Constituição. Certo, mas, José Leomar, você consegue me explicar na prática como que funciona? Quem que representa, que faz isso acontecer? Cada um desses três poderes. Sim, Douglas. Na União, o chefe do executivo é o presidente, né? No legislativo, os senadores, deputados federais. No judiciário, são os tribunais superiores. E essa divisão, ela acontece, esses três poderes, né? Eles acontecem também fora da União? No Estado é essa mesma representação aí, esse mesmo desenho? Sim. No Estado tem o chefe do executivo, né, que é o governador, chefe do executivo do Estado. No Legislativo tem os deputados federais, estaduais. E no Judiciário tem os tribunais. Então, dessa forma aí, a gente entende então, que o prefeito é o chefe do executivo no âmbito do município. Sim, o executivo o chefe no município é o prefeito. No legislativo são a Câmara de Vereadores e no judiciário são comarcas judiciárias. Que a separação de poder, ela é o pilar da democracia. Você consegue me explicar isso, Ginelise? Essa separação de poder é chamada de pilar porque ele sustenta e dá equilíbrio à estrutura da democracia. Sem ela, a democracia pode desmoronar, dando lugar ao autoritarismo. A separação de poder é essencial para a saúde da democracia, porque ela garante um governo baseado em leis, com limites claros, proteção dos direitos civis e respeito à vontade popular. Onde não há separação de poderes, o risco de ditaduras e violações dos direitos humanos é muito maior. A separação de poderes não é só uma teoria, mas a garantia prática de liberdade, justiça, respeito à vontade do povo. Existe alguma ferramenta, alguma dinâmica, algo que dê um certo tipo de controle para um poder não exceder? Existe sim. Existe um sistema de freio e contrapeso. Mas o que é? O que você quer dizer com freio e contrapeso? Como que funciona? Esse sistema impede que um poder extrapole o outro em sua competência. Eu posso citar... Você consegue dar um exemplo para nós? Sim, eu posso te dar um exemplo. No caso do veto presidencial. O presidente ele veta total ou parcial um projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso,
Mas, em contrapartida, o Congresso ele pode derrubar o veto pela maioria absoluta dos seus deputados e senadores. Entendi. Então, mesmo que um projeto de lei tenha tramitado, tenha sido aprovado no Legislativo, o presidente tem o poder de frear aquilo ali. Correto. Certo, entendi. Ok, mas essa separação de poderes que vocês estão falando, ela é exclusivamente do nosso sistema democrático ou tem outras democracias também que se dividem dessa forma? Não, Douglas, a separação de poderes não é exclusiva do Brasil. O modelo da teoria, ele é adotado também em outros países, como os Estados Unidos, a França, a Alemanha, entre outros. Essa estrutura tem sido constantemente colocada à prova, fazendo com que o sistema de freios e contrapesos atue para manter o equilíbrio entre os poderes. Vou citar um exemplo marcante que ocorreu nos Estados Unidos, quando o então presidente Donald Trump declarou emergência nacional para a construção do muro na fronteira com o México. Mesmo sem a aprovação do Congresso, o caso chegou à Suprema Corte, pois não houve consenso entre o Poder Executivo e o Legislativo. Assim, coube ao Poder Judiciário, que é a Suprema Corte, atuar como árbitro final para resolver o conflito. Voltando ao Brasil, com a mudança do mundo, a modernização, surge um grande desafio para o sistema brasileiro, que é o surgimento das agências reguladoras. Essas agências reguladoras foram criadas pelo poder público com funções que originalmente pertenceriam aos três poderes, criando normas com função legislativa, fiscalizando e aplicando sanções com funções executivas e, em alguns casos, resolvendo conflitos com a função judicial. Então, acaba que parece que teria um quarto poder. O que vocês acham? Ele seria um quarto poder? Na verdade, não é um quarto poder. Trata-se de uma flexibilização da teoria da separação de poderes. E o objetivo era garantir a autonomia dessas agências para que sejam eficazes e, ao mesmo tempo, mantê-las sob o controle democrático do Estado. Então, as agências reguladoras têm grande importância na vida do povo, pois atuam diretamente na garantia da qualidade, segurança e acessibilidade aos serviços essenciais do dia a dia, como a energia elétrica, a telefonia, a internet, medicamentos, transporte, e funcionam como intermediárias entre o governo, as empresas e os cidadãos, assegurando que o interesse público prevaleça sobre os interesses econômicos e políticos. Então, meus amigos, esse foi o nosso episódio do podcast Frequência Jurídica sobre a separação dos poderes. Esperamos que o conteúdo tenha ajudado você a compreender melhor esse princípio tão fundamental para o equilíbrio e para o bom funcionamento das democracias modernas. Não se esqueça de seguir o Frequência Jurídica nas principais plataformas digitais e compartilhar esse episódio com seus amigos, colegas que também gostam de aprender sobre os temas do direito da atualidade. Agradecemos a sua companhia e o seu interesse. Até o próximo episódio do Frequência Jurídica.